Há um tempo atrás, em uma das ministrações que eu fiz aqui, eu contei de um testemunho que eu vivi na minha juventude, enquanto eu ministrava uma canção na igreja. Uma irmã, ela veio até mim e ela me perguntou: você entendeu o que você cantou aqui agora? E eu me lembro que eu disse a ela: não. Ela disse: pois é. E nessa noite eu queria fazer essa mesma pergunta a você. Você entendeu o que você cantou aqui agora? Você está dizendo que Jesus é o teu tudo. E se hoje você ficasse sem casa, Ele continuaria sendo o seu tudo? E se hoje você ficasse sem carro, Ele continuaria sendo o seu tudo? E se hoje Ele tirasse tudo de você, Ele continuaria sendo o seu tudo? E se hoje você recebesse uma notícia de morte, Ele continuaria sendo o seu tudo? Ou essa é só uma canção que sai dos teus lábios como uma simples canção? Porque quando você diz eu não quero nada mais, você está dizendo que você não tem interesse em nada desse mundo. A única coisa que te interessa é Jesus e a pessoa de Jesus, e nada mais te importa, nada mais tem valor para você. Você entende isso? Quando você diz eu não quero ninguém mais, eu não quero nada mais, tu és o meu tudo. É porque Ele é o teu tudo. Ainda que nada você tenha, ainda que você passe pela escassez, pela privação, te falte alimento na mesa, Ele ainda será o teu tudo. Você ainda dirá a Ele: tu és meu tudo, tu és o meu tudo, Jesus. Porque é isso, meu irmão. Nós não estamos cantando, nós estamos usando a nossa boca para declarar que Jesus é o nosso tudo. E isso não é um canto, uma canção qualquer, mas sim uma oração, uma declaração do nosso coração. E acredite, quando você diz isso, Jesus, Ele vai ver, Ele vai te visitar, para você ver se Ele é mesmo o teu tudo. Naquela semana, quando tudo não vai bem, naquela semana que a sua conta está no negativo, você tem coragem de dizer isso: tu és o meu tudo, Jesus. Porque é assim que tem que ser, meu irmão. Não é uma música, mas são palavras ditas a um rei poderoso. E acredite, quando Ele for o teu tudo, se não houver alimento, não haverá fome. Se não houver casa, você não vai se preocupar. Porque o nosso Deus é aquele que estava lá em Êxodo, aonde o chinelo daqueles homens não se gastavam, as roupas não envelheciam, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Então diga isso a Ele: tu és meu tudo. Tu és meu tudo. Tu és meu tudo. Tu és meu tudo. Tu és. Vamos lá, igreja. Tu és meu tudo. Diante das lutas, tu és meu tudo. Diante das provações, tu és meu tudo. Diante da escassez, tu és meu diante tudo. Das más notícias, tu és meu diante tudo. Dos problemas, tu és meu tudo. Tu és meu tudo, Deus. Tu és meu tudo. Tu és meu tudo. Tu és meu tudo. Senhor, que nessa noite, cada um aqui que possa ter professado essa canção, possa sair daqui com esse entendimento, Pai, de que as lutas virão,
Os problemas chegarão, dificuldades, circunstâncias, mas o Senhor sempre será o nosso tudo, sempre será o nosso tudo. Somente o Senhor é tudo o que nós precisamos, Pai. Ajuda-nos a entendermos isso, que o Senhor é tudo o que nós precisamos, e quando nós encontrarmos isso, nós não teremos falta de mais nada nessa terra, porque só o Senhor é tudo o que nós precisamos de fato, Senhor. Obrigado, meu Deus, por esse tempo tão precioso de adorarmos e exaltarmos o Teu nome. Obrigado por essa casa que o Senhor nos deu, para engrandecermos e exaltarmos o Senhor. Obrigado por cada vida que está aqui, por esses irmãos que nesta noite conduziram o louvor e a adoração, por esses irmãos que nos receberam nessa porta, por esses irmãos que estão preparando um lanche maravilhoso para nós, todos aqueles que estão servindo nesta casa, nesta noite. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por tantas coisas maravilhosas que o Senhor está fazendo, e que é só o começo de tudo que o Senhor ainda irá fazer. Muito obrigado. Receba, Deus, nesta noite um aplauso, Senhor, porque o Senhor é digno. Só o Senhor é digno. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Bem, podem se assentar. Uma boa noite para todos. A paz do Senhor esteja com cada um dos nossos irmãos aqui. Glória a Deus. Eu gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias lá em Filipenses capítulo 3, versículos 7 até o 11, amém? Filipenses 3, do 7 até o 11, é dentro desse contexto que eu quero trabalhar nessa noite, falando um pouquinho mais sobre o tema do nosso mês, amém? Embora eu creio que alguns grupos já se encontraram no Evangelho no Lar e já debateram sobre esse assunto, né? Eu creio que são tantas coisas para nós falarmos sobre esse assunto, sofrer por Cristo. E eu creio que cada dia, né, esses grupos vão crescer, vão se desenvolver, e grandes coisas nós aprenderemos ali, né, dentro do Evangelho no Lar, compartilhando, né, a palavra de Deus e o que Deus espera de cada um de nós, amém? Então vamos lá, a palavra de Deus, ela diz assim, ó: entretanto, todas essas coisas que eu antigamente julgava muito valiosas, agora lancei-as todas fora, a fim de poder colocar minha confiança e esperança somente em Cristo. Sim, todas as outras coisas perdem o valor quando comparadas com o ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Eu pus de lado tudo o mais, achando que valia menos do que nada, ou como esterco, a fim de poder ganhar a Cristo e tornar-me um com Ele, não contando mais em salvar-me por ser suficientemente bom, ou na minha própria justiça, ou por obedecer às leis de Deus, mas pela fé em Cristo como meu Salvador. Porque a maneira de Deus nos fazer justos diante dele se baseia na fé. Eu renunciei a todas as outras coisas e descobri que este era o único meio de realmente conhecer a Cristo e ter a experiência do imenso poder que o ressuscitou dos mortos, e conhecer o que significa sofrer e morrer com Ele, com esperança de que eu mesmo possa alcançar a ressurreição dos mortos. Até aqui. Feche os teus olhos, por gentileza. Querido Espírito de Deus, o que nós podemos fazer sem o Senhor? Lá em Romanos capítulo 8, versículo 26, a tua palavra diz:
que é o Senhor quem nos ajuda em nossas fraquezas. E nós somos fracos e precisamos absurdamente do ajudar do Senhor. Então nesta noite, me ajude com a pregação do Evangelho, mas ajude também cada um dos que estão aqui a entender, a compreender o que vai ser dito nesta noite. Que as palavras que saiam dos meus lábios sejam como flechas que acertarão o centro do coração dos teus filhos, libertando eles de tudo aquilo que os aprisiona. Pai, que as escamas possam cair dos olhos, meu Deus, que eles possam enxergar, meu Deus, coisas tão preciosas que estão diante de cada um de nós, mas que talvez ainda nós não entendemos e não tomamos posse, mas que através da Tua palavra, que é poder, da Tua palavra que liberta, o Senhor nesta noite possa tratar com cada um de nós. Eu dou ao Senhor toda a honra e toda a glória, e digo ao Senhor que é um privilégio para mim estar aqui nesta noite, Pai. Obrigado, Senhor, por este rebanho, por esta igreja, por esses irmãos que estão aqui, e também por aqueles que estão nos ouvindo em casa. Que essa mensagem possa chegar ao coração de cada um, de uma maneira que cada um possa interpretá-la e receber da parte do Senhor o recado do céu, Pai. Assim eu oro, também agradeço, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Queridos, como de costume, né, nosso aqui, nós trabalhamos sempre com o nosso tema mensal, né? E nesse mês nós estamos falando sobre sofrer por Cristo, né? O assunto desse mês, o tema que nós tratamos neste mês é sofrer por Cristo. E é um tema, na verdade, que eu creio que não é um tema tão atrativo, né? Porque na verdade a maioria de nós gostaríamos mesmo de sermos abençoados com Cristo e não de sofrermos com Ele, né? Na verdade eu entendo que quando nós compreendermos isso, a bênção será só a consequência de uma caminhada com Jesus. Mas quando nós olhamos para esse texto que nós acabamos de ler agora, de Filipenses, eu vejo que um homem ali está dizendo coisas muito impactantes, que demonstram uma mudança radical na vida dele. Não são palavras qualquer que estão sendo expressadas por esse homem. Ele não está dizendo qualquer coisa ali. O que esse homem está dizendo tem uma profundidade muito grande, tem a ver com uma mudança radical na vida dele. Radical na vida dele. Mas antes de entrarmos diretamente na vida do apóstolo Paulo, falarmos um pouquinho mais sobre Paulo, eu gostaria de levar você a ouvir uma simples história de uma outra pessoa. O nome dele é Tiago, amém? E eu quero ler essa história para você, como introdução do que eu quero tratar nessa noite, amém? E a história diz o seguinte: Tiago era o melhor funcionário de uma humilde estalagem. Ele trabalhava dia e noite, orgulhoso de sua farda limpa e das moedas de cobre que guardava em um saquinho de pano. Ele achava que era o homem mais realizado da região por causa do seu esforço. Um dia, o rei daquela terra entrou naquela estalagem, olhou para Tiago e revelou: você é meu filho perdido, e tudo que é meu agora é seu. E ao olhar para o rei e compreender a grandeza do palácio que o esperava, Tiago olhou para o seu saquinho de moedas de cobre e a sua velha farda, e aquilo que antes para ele era o seu lucro, virou lixo em seu coração. Ele abandonou as moedas no balcão, não porque ficou pobre, mas porque descobriu
quem ele realmente era. E hoje o Senhor nos convida a refletir sobre o momento exato em que o nosso lucro perde o valor diante da revelação de quem Cristo é. E o tema da reflexão que eu quero trazer hoje é: quando o lucro perde o valor. Quando o lucro, ele perde o valor. E eu tomei nota de alguns pontos que eu quero compartilhar com vocês nessa noite, sobre esse texto de Filipenses que nós começamos a ler, que me chamaram muito a atenção, e eu tenho meditado nele, na verdade, porque esse texto, ele, como eu disse, ele mostra uma mudança muito radical na vida de uma pessoa. E para que aconteça uma mudança radical como essa, um evento precisa ter acontecido na vida desse homem, né? Então vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Mas antes de nós falarmos um pouquinho mais sobre o evento, vamos entender quem era Paulo. Vamos conhecer um pouquinho mais quem era Paulo antes do encontro com Cristo. Então vamos voltar lá em Filipenses, capítulo 3 ainda, versículos 4 até o 6, amém? Filipenses 3, do 4 até o 6. Aqui está quem é Paulo, né? Está falando sobre Paulo. E ele diz assim: ainda mais, eu também poderia colocar a minha confiança nessas coisas. Deixa eu só dizer algo antes de continuar aqui nesse contexto. Na verdade, os versículos 1, 2 e 3 de Filipenses, eles estavam tratando de um embate que envolvia a circuncisão, né? Uns dizendo que precisava ser circuncidado, outros que não, e aquela conversa toda de circuncisão, né? E Paulo, ele entra no meio dessa conversa toda, né? Que era uma conversa fiada ali dos religiosos, e aí sim ele entra dizendo tudo isso, né? Ainda mais eu também poderia colocar a minha confiança nessas coisas, pois se alguém tem motivos para confiar na carne, esse alguém seria eu, Paulo, porque eu passei pela cerimônia da iniciação judaica, sendo circuncidado quando tinha 8 dias de idade, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, genuíno hebreu. Além do mais, era membro da seita dos fariseus, que exigiam a mais estrita obediência a todas as leis e costumes judaicos. Eu era sincero, a ponto de perseguir grandemente a igreja, e procurava obedecer minuciosamente até o extremo a cada preceito e regulamento judaicos. Essas eram as credenciais de Paulo. Este homem, ele era judeu, grego e romano. Ele não era um homem qualquer. Ele era um homem, preste bem atenção, ele era um homem que era treinado por Gamaliel. E o que significa ser treinado por Gamaliel nos dias de hoje? Era como se ele estivesse dentro de uma das melhores faculdades do mundo. Ser treinado por Gamaliel não era ser treinado por qualquer um, ou seja, ele estava sendo trabalhado por alguém muito capaz, ou seja, ele estava sendo preparado para ser um dos melhores. Queridos, esse homem, ele tem um currículo que é invejável para aquela época. Poucos tinham o currículo desse homem. Ou seja, as obras, o orgulho, as conquistas faziam parte da vida dele. Esse homem era um homem independente financeiramente. Ele era bem sucedido financeiramente. Ou seja, ele tinha posses, ele tinha uma vida. Então nada daquilo, né?
ou escassez, ou coisas desse tipo faziam parte da vida dele. Ou seja, é como as moedas de cobre e a velha farda que Tiago, da história que nós acabamos de ler agora, tinha. Só que esse homem, tendo tudo isso, ele toma uma decisão. Ele abre mão de tudo. Diga, abrir mão de tudo. Ele abre mão de tudo. Ele abre mão do seu sucesso. Ele abre mão das suas conquistas. Ele abre mão da sua faculdade, a melhor do mundo. Ele abre mão de tudo isso por algo que ele encontrou. Interessante isso, né? Quem abriria mão de tudo isso? Quem abriria mão do seu sucesso? Quem abriria mão das suas conquistas? Quem abriria mão de tudo isso? De uma posição de destaque, porque ele tinha uma posição de destaque. Ele não era qualquer um. Ele era um homem realmente de destaque no meio. No entanto que ele começa dizendo, e às vezes até parece palavras de orgulho dele, porque ele diz, eu era. Ou seja, se tem alguém que tem essas credenciais aí, sou eu. Parece até uma arrogância da parte dele. Mas o que ele queria na verdade era dizer para todas aquelas pessoas que mesmo ele tendo todas essas credenciais, ele abriu mão de todas elas. E por que ele abriu mão de todas elas? Exatamente porque eu quero tratar nesse segundo ponto. Ele encontrou um tesouro que muda tudo. Ele encontrou um tesouro que muda tudo. Olha o que a palavra de Deus diz lá em Filipenses, capítulo 3, versículos 7 e 8. E aqui eu quero me deter um pouquinho mais. Ele diz assim: entretanto, todas essas coisas que eu antigamente julgava muito valiosas, olha lá, muito valiosas, tinham muito valor para mim, agora lancei-as todas fora, a fim de poder colocar minha confiança e esperança somente em Cristo. Aí no versículo 8 ele diz assim: sim, todas as outras coisas perdem o valor quando comparadas com, e é aqui que eu quero bater, com, diga assim, ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus. É isso que Paulo está dizendo aqui. Ele está dizendo, sim, todas as outras coisas, ou sucesso, poder, fama, dinheiro, tudo isso perde o valor quando são comparadas com o ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Eu pus de lado tudo o mais, achando que valia menos do que nada, ou como, ele usa até uma palavra aqui, em outras versões, esterco, a fim de poder ganhar a Cristo. Ou seja, todas as minhas posses, todas as minhas coisas materiais, tudo o que o mundo valoriza, para mim hoje, significa uma coisa só: esterco. Esterco. Ou seja, não tem valor nenhum na minha vida. Agora, escute bem o que eu vou dizer para você aqui. Nós somente conseguimos renunciar a algo de valor quando nós encontramos algo de valor maior ainda. Eu e você só conseguimos renunciar uma coisa de valor quando nós encontramos algo de valor que é maior do que aquele que nós tínhamos. Vamos pegar um exemplo mais simples, né? Eu tenho um carro do ano 2000. E aí Deus fala assim para mim: oferta o seu carro na vida de alguém.
Aí você fala, poxa Deus, mas eu vou ofertar meu carro na vida de alguém do ano 2000, mas o meu carro tá bom, Deus, tal, não sei o quê, né? Ah, Deus, mas eu vou ficar a pé, Deus, tal, não sei o quê. Ah, mas aí Deus fala para você, se você ofertar seu carro do ano 2000, eu te oferto na sua vida um 2026. O que você faz, irmão? Ó, já mete o pé na hora, é seu, irmão, pega, antes que Deus desista, aleluia, oh glória. Nós somos assim. Nós só largamos algo de valor quando nós encontramos algo de maior valor. É a mesma coisa, você está aqui, Deus fala para você aqui no meio do culto, pega o seu celular novinho e entrega para aquele irmão lá. Aí você começa, ei Satanás do inferno, já está falando na minha mente aqui, ó o diabo pedindo para eu entregar o celular. Sai de mim, Satanás, para trás, arreda de mim. Aí uma outra voz vem e fala assim, mas eu vou te entregar agora um iPhone 17 novinho na caixa. Você fala, oh glória, aleluia, já estou te entregando, irmão, glória, pega aí que é teu, aleluia. Amém aí? Ou eu estou falando uma bobagem? Se eu estiver falando uma bobagem, aí você me corrige aí, mas eu acho que não, amém? Ninguém joga fora suas riquezas por nada, querido. Você não vê ninguém jogando fora as suas riquezas por nada. Paulo, ele só abriu mão das suas riquezas porque ele encontrou uma riqueza muito maior. Aliás, ele ainda fala, um ganho inestimável. Não é um ganho que você consegue mensurar. O que Paulo está dizendo aqui é que ele encontrou um ganho que era imensurável, inestimável. Ou seja, a partir deste encontro, o que tinha valor para Paulo? Nada. Nada mais tinha valor para esse homem. E que ganho era esse que ele encontrou? Conhecer a Cristo. Diga, conhecer a Cristo. Sabe, meu irmão, quando ele conheceu a Cristo, todo o tesouro que ele tinha passou a ser para ele como esterco. Ele olhava para todas as suas conquistas, para todos os teus títulos, e ele dizia, isso para mim não é nada, não serve de nada. Eu imagino, assim, lá na mente do Rogério, aquela mente que viaja, que vai longe, eu imagino Paulo abrindo a casa dele, dizendo para as pessoas, pode pegar, leva. Os caras, não Paulo, mas você não entendeu, essa televisão é zero. Não, pode levar, pode levar. O cara ficou louco. Oh, não, quer pegar, o que você quer pegar? Pega e vai pegando aí, vai pegando aí. Paulo, mas isso aqui é novinho. Não, pode levar, pode levar, pode levar. Vou levar então. O sofá, vou levar o sofá. Pode levar, pode levar, pode levar. Mas Paulo, você não vai ter lugar para dormir. Não, está tranquilo, relaxa. Mas estamos levando o resto. Não, pode levar, pode levar. Mas não sobrou nada. Não, está tudo tranquilo. Os caras estão levando as coisas dele e está dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Está levando glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, era isso que estava acontecendo com ele. E por que eu estou dizendo isso para você nessa noite? Porque eu quero chamar a sua atenção exatamente aqui. Porque aqui pode estar a resposta do porquê você ainda está tão preso a coisas materiais deste mundo aqui. Porque talvez você ainda não conhece a Cristo. Talvez você acha que conheça a Cristo. E o fato de você achar que conhece a Cristo te mantém preso às coisas deste mundo e ao conforto desse mundo. Esse é o meu grande e o seu grande desafio. Nós estamos diante de um homem que considerou tudo, a sua posse, o seu poder, o seu status, a sua condição, o lugar que ele ocupava, como nada, porque ele conheceu a Cristo. Mas eu e você estamos ainda preocupados com status, com coisas, com poder e com um monte de conforto. Por quê? Porque talvez ainda nós não conhecemos a Cristo. Nós conhecemos alguém com o nome de Jesus Cristo, que nós ouvimos falar todos os dias na igreja. E tem uma diferença muito grande em você ouvir falar de Cristo e andar com Cristo. Conhecer a Cristo, meu irmão,
tem a ver com andar com Ele. Conhecer a Cristo tem a ver com viver experiências com Ele. Conhecer a Cristo tem a ver com carregar um fardo com Ele em todo o tempo. Isso é conhecer a Cristo. Isso é você tirar os teus olhos de tudo. E são experiências como essa que cada dia mais tem faltado para a igreja. São experiências como essa que eu vejo que cada dia mais tem levado a igreja a viver nessa superficialidade dela. Por isso que ela está tão preocupada em conquistar, por isso que ela está tão preocupada em obter coisas e status e poder, porque quando ela conhecer a Cristo, nada mais tem importância para ela se não for Cristo. Alguém que conhece a Cristo, ele pode construir um império. O ganho disso só tem um propósito: engrandecer a Cristo. A vida dele se resume em exaltar e engrandecer a Cristo, em tornar o nome de Jesus Cristo conhecido. Mas sabe, irmãos, o que eu vejo hoje em dia é Deus permitindo que uma pessoa tenha uma casa, e aquela casa serviu para uma coisa: afastar aquela família de Jesus. Eu vejo Deus dando um carro para uma família, e eu vejo um carro afastando aquelas pessoas de Cristo. Será que elas conhecem a Cristo? E escute bem o que eu quero te dizer. Eu não estou aqui pregando, ouça bem o que eu estou te dizendo. Eu não estou aqui pregando contra ter coisas, ter bens, ser abençoados por Deus. Eu não prego contra isso. O que eu prego é: o seu coração não pode estar preso nisso. Para você um carro não tem que ter outra funcionalidade senão um carro, meu irmão. Se o seu coração estiver nisso, ele já tomou o lugar de Deus na sua vida. Uma casa tem que ser um lugar para você colocar a sua família debaixo de um teto só. Agora, se o seu coração estiver nessa casa, ele está ocupando o lugar de Deus na sua vida. E Deus não troca o lugar dele com ninguém, com nada nessa terra. E esse é o nosso grande desafio. Porque quais planos são os seus para esse resto de ano? Vamos lá, o que você está almejando conquistar para Cristo de agora, julho até dezembro? Agora, o que você está pensando em conquistar para você de julho até dezembro? Isso vai dizer o quanto você conhece de Cristo. Se do lado da balança os teus planos, os teus projetos não incluem Cristo, você não o conhece. Porque se você o conhecesse, certamente a sua balança, ela estaria pensa exatamente para o lado de Cristo. Mas o que eu vejo hoje são sonhos, planos, projetos para mim, para a minha vida, para a minha família, para tudo que eu sonho, para tudo que eu quero. Alguém assim, será que conhece a Cristo? Será que de fato conhece a Cristo? E me perdoe por te confrontar, meu irmão, mas eu preciso te confrontar, querido. Porque talvez tudo o que você pense seja isso. Tudo o que você pense seja isso. Volto e repito a você: não estou dizendo que você tem que abandonar seus sonhos. Não estou dizendo que você tem que largar tudo para trás, viver uma vida sem nada nessa terra. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo para você que esse mesmo apóstolo Paulo que escreveu aqui em Filipenses, um pouquinho adiante, ele diz na palavra de Deus que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Ele aprendeu a viver abastado e ele aprendeu a viver na falta. E depois disso é que ele fala: tudo eu posso naquele que me fortalece. Então esse homem, ele viveu sim no momento de boas coisas, mas ele também viveu no momento de escassez. Mas uma coisa eu e você temos que entender: nada disso pode mudar aquilo que nós conhecemos de Cristo na nossa vida.
E esse hoje é o grande desafio, porque a maioria de nós pensamos: mas pastor, eu sonho com uma casa na praia. Glória a Deus por isso, sonhe com ela. Mas se essa casa na praia te levar para lá, para você ficar os seus finais de semana sentado numa cadeira, olhando o sol e descansando, desculpa, meu irmão, mas isso foge um pouco daquilo que Cristo quer fazer aqui na terra, através da sua vida. Sabe, pastor, eu estou pensando, a gente se brinca muito com isso. Eu sempre falei para a Rose: Rose, tem hora que dá vontade de comprar achar um lugar lá no meio do mato, mas lá no meio do mato mesmo, mas no meio do mato, para chegar lá você tem que atravessar 3 matos, entendeu? Pensa, eu tenho certeza, irmão, que no mesmo dia Deus vai começar a sair formiga da terra, daquele lugar, para eu fugir de lá e voltar de novo para onde eu estou. Eu não tenho dúvida disso. Deus faz sair bicho da terra, do que você imaginar, para eu não conseguir ficar lá, porque não é lá que é para eu estar. Talvez o dia que eu combater o bom combate, guardar a minha fé, aí chegou a hora, mas por enquanto não. Eu ainda tenho vida, eu ainda tenho vigor para pregar o evangelho. Então qual é o seu plano? Qual é o seu propósito? O que você tem almejado para a sua vida? Terceiro ponto aqui que eu quero tratar nessa noite: a intimidade que nos capacita a suportar o sofrimento. A intimidade que nos capacita a suportar o sofrimento. Vamos lá para o versículo 10, Filipenses 3:10. Eu renunciei todas as outras coisas. Descobri que este era o único meio de realmente conhecer a Cristo e ter a experiência do imenso poder que o ressuscitou dos mortos. E conhecer, preste atenção, e conhecer o que significa sofrer e morrer com Ele. Sofrer e morrer com Ele. A intimidade com Cristo, ela faz com que eu me identifique com Cristo. Ou seja, eu passo a me colocar no lugar de Cristo. Quando eu tenho intimidade com Cristo, eu passo a me colocar no lugar de Cristo. Eu tenho uma empatia com Cristo, e eu vou ali e me coloco no lugar do próprio Cristo. E eu entendo que eu pertenço a Ele e a essa obra que Ele tem para realizar aqui nessa terra. É a partir da intimidade que eu tenho com Cristo. E a falta de intimidade com Cristo faz que eu me torne indiferente a tudo isso. Sabe por que muitas pessoas são indiferentes? Porque elas não têm intimidade com Cristo. Elas são indiferentes à obra, elas são indiferentes à salvação de vidas, porque falta a elas intimidade com este Cristo. E é essa intimidade com Jesus que vai fazer com que você se coloque no lugar de Jesus. Você sinta as mesmas dores que Jesus, você tem o mesmo olhar que Jesus, a mesma maneira de pensar de Jesus, a mesma maneira de sentir de Jesus. Isso é possível. É quando você olha e vê alguém caminhando a passos largos para o inferno, e aquilo te rasga de cima embaixo, e você diz: eu tenho que fazer alguma coisa, porque está indo para o inferno. Eu não posso olhar e deixar ir para o inferno. Não, eu tenho que fazer alguma coisa. É isso, quando você tem intimidade com Cristo, Ele coloca em você exatamente esse sentimento, esse olhar de misericórdia, de amor, de compaixão pelas vidas. Acredite, tem muita gente chorando, tem muita gente suplicando, pedindo ajuda, um abraço, atenção. E enquanto você não tiver essa intimidade com Cristo, muitas vezes você até julga: tem que passar por isso aí mesmo, tem que sofrer mesmo, é assim que funciona.
Não ouve, então se arrebenta inteiro aí. É assim que nós tratamos os nossos filhos. Quem tem filho aqui? Você gosta de ver o seu filho se arrebentando? E por que você acha que Cristo gosta? Você gosta mesmo de ver o seu filho se machucando, para depois você ir lá e falar para ele: eu não te avisei, você se estourou inteiro? Pronto, tá aí, fica feliz. E por que você acha que Cristo ficaria feliz de ver um filho dele indo para o inferno? Jovens perdidos, sem direção, famílias sendo abatidas, destruídas, não sabem, não tem uma referência, sabe, não tem homens de Deus, mulheres de Deus que chega e dá no meio. Sabe o que é dar no meio? Dar no meio é falar a verdade. Dar no meio é falar o que tem que ser dito, sem medo algum, porque é a verdade que liberta, irmãos. Ai, tenha calma, nós vamos orar. Tem hora que não é orar não, é passar a mão no sapato e ó, rau. Misericórdia, corta essa parte aí, porque senão o pastor vai preso amanhã, aleluia. Aí não esquenta a cabeça. Vamos orar. Aleluia. Papai. E quando é que vai vir a porrada? E quando é que vai vir a verdade? E quando é que vai vir o confronto? Porque é a verdade que liberta. Sabe, nós precisamos nos posicionar como cristãos. Mas o que eu vejo, irmãos, é que essa falta de intimidade com Jesus, ela me faz totalmente indiferente com a causa dele. E eu olho para isso e digo: fulano está pensando em se matar? Misericórdia. E aí? Só misericórdia mesmo, pastor. Misericórdia. Aleluia. Eu vou orar por ele, pastor, mas nem ora. Quanto mais eu me relaciono com Cristo, mais os meus olhos se abrem para o que realmente é eterno, querido. Sabe por que você tem tanta dificuldade de soltar essas porcarias que nós temos aqui? Porque você ainda não sentiu o que é o céu, meu irmão. O dia que você conseguisse ver uma rua de ouro no céu, sabe que quando você queria andar numa rua dessa aqui? Eu duvido que nós não passaria a noite inteira gritando aqui: Maranata, hora vem Senhor Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus, Maranata. Nós não vamos orar outra coisa? Não, só Maranata, hora vem Senhor Jesus. Você não está ligado que eu vi lá no céu: Maranata, hora vem Senhor Jesus, Maranata, hora vem Jesus, vem Jesus. Vocês não vão orar outra coisa? Não, Jesus tem que voltar agora, porque o que eu vi é coisa de louco. Irmão, nós estamos brigando por causa de um asfalto todo arrebentado na cidade, por causa de meia dúzia de bloco, e que o Senhor disse na palavra que vai ficar aí e vai queimar tudo. Falta perspectiva para nós do que é eterno. Falta perspectiva para nós do que é eterno. A intimidade com Deus, ela não te blinda de passar pelo sofrimento, mas ela te capacita a passar por ele. Olha que coisa linda. Quando você tem intimidade com Deus, não significa que você não vai passar pelo sofrimento. Mas quando você tem intimidade com Deus, Ele te capacita a passar por aquele sofrimento. E isso faz toda a diferença. Quando você passa por um sofrimento sem Deus, e quando você passa por um sofrimento com Deus, é completamente diferente, querido. E quando eu tenho intimidade com Cristo, eu não tenho medo de sofrer e nem de morrer com Ele, como está dito naquele versículo ali. Sabe por quê? Porque eu já sei o resultado final dessa equação, e o nome é ressurreição. Meu irmão, escute bem o que eu vou dizer para você. Eu só preciso que você, no final do que eu vou falar, você dê pelo menos um glória, pela força, pela fé, por alguma coisa. Se você ficar sem nada, se você passar por enfermidades, se você passar por lutas, por escassez, por muitos problemas, por coisas terríveis, você já é
vitorioso em Cristo Jesus. Dá um glória aí. Não. Dá um glória para o diabo ouvir isso aí. Dá um glória para Satanás ouvir isso aí, ficar endemoniado lá no inferno. Mas dá um glória para ele ficar endemoniado mesmo. Para o bicho ficar endemoniado. Meu irmão, ele já perdeu. Ele é um idiota, ele já perdeu. Eu e você já ganhamos. A vitória é nossa. Jesus já conquistou na cruz. É meu e seu. Ninguém pode tomar. A cruz nos deu a vitória. A cruz consumou o meu e o seu ganho. O que Satanás quer fazer é me levar e te levar a nos esquecermos disso. Mas quando o problema vier, lembra ele. Fala, você é um perdedor, diabo, porque eu já ganhei. Porque Jesus já conquistou na cruz e é meu. Ei! Acorda, igreja! Por que sois tão tímidos? Por que sois tão tímidos? Você tem o leão da tribo de Judá do seu lado. Você tem o cavaleiro do cavalo branco do seu lado. A raiz de Davi. Você tem tudo ao seu lado, porque você teme. Mas a questão está ligada a uma intimidade. Se você não conhece alguém, você sempre vai ter dificuldade de confiar nesse alguém. Ninguém confia em um estranho. Nós confiamos em quem nós conhecemos. Você conhece a Cristo? Cristo conhece você. Ele conhece as suas lutas. Ele conhece os seus problemas, as suas dificuldades. Sabe, querido, muitos de nós estamos vivendo a vida cristã baseados no conforto. Muitos de nós, escute bem isso, muitos de nós estamos vivendo a vida cristã baseados no conforto. A grande verdade, escute isso, a grande verdade é que o conforto é o maior anestésico da igreja moderna. Diga assim, o conforto é o maior anestésico da igreja moderna. Você crê nisso? Você crê nisso, meu irmão? Esse conforto está nos impedindo de viver os milagres sobrenaturais de Deus, querido. Esse conforto está nos impedindo de vivermos os milagres sobrenaturais de Deus. Sabe por que eu estou dizendo isso para você? Porque nós marcamos uma reunião de oração aqui às 20 horas. 21h59, os irmãos já estão juntando a cadeira. Já fazendo a rodinha, já está fazendo a rodinha. Aleluia, aleluia, aleluia. O outro irmãozinho está lá. Ei, 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 ei. Aleluia, aleluia. Calma ele, pai. Vem aqui, vem aqui. Ei, isso, te acalma aqui, te acalma aqui. Pronto. Já passamos a nossa digital na entrada. Já cumprimos o nosso protocolo, glória a Deus, aleluia. O pai não vai nos cobrar, porque nós já viemos aqui, já pagamos o nosso horário. Das 8 às 10, zeradinho. Então vamos embora para casa. Louco é o irmão que vira aqui dentro e fala assim: vamos virar a noite orando aí? Vamos virar a noite buscando a Deus? Vamos ver o céu descer na terra dentro desse lugar aqui? Ô irmãozinho, menos, querido, menos, te acalma. Ei, amanhã nós temos que trabalhar. Vamos para casa descansar, que amanhã nós temos muita coisa para fazer. Isso nada mais é do que querer o conforto, querido. Quem quer a presença? Não, eu prefiro a caminha, tá frio, debaixo do cobertorzinho, tampando as orelhinhas, só para ficar só com os olhinhos de fora, ó, gostosinho dormir à noite. Esse é o maior anestésico da igreja moderna. Nós não vamos ver cadeirantes andando,
nós não vamos ver cegos enxergando, nós não vamos ver milagres acontecendo. Sabe por quê? Porque não há disposição no meio do povo de Deus para ver milagres como esse acontecendo, porque a maioria quer o conforto. Dá trabalho, pastor, eu sei, querido, mas se você quer viver milagre, dá trabalho. Se você quer família restaurada, dá trabalho. Se você quer unção de Deus, dá trabalho. Se você quer poder de Deus, dá trabalho. Se você quer ver o sobrenatural, dá trabalho. Não existe oração com imposição de mãos que derrama poder sobre sua vida. Você quer? Busque. Você quer uma família transformada? Pastor, põe a mão aqui com óleo e transforma a minha família. Se eu fizesse isso, irmão, eu já ia começar a cobrar, aleluia, perdão. 50 pau cada um. Quer vir? Vem. 50. Irmãos, uma família transformada tem um preço. É o teu joelho no chão e oração constante e renúncia constante para que o seu casamento seja bem sucedido, a sua família seja bem sucedida, a sua empresa, os seus negócios aconteçam. Mas nós estamos vivendo numa época de conforto. Agora pega essa aí que eu vou te falar. Jesus não te convidou para uma colônia de férias. Diz assim: Jesus não me chamou para uma colônia de férias. Não, de novo, né? Fala assim: Jesus não me chamou para uma colônia de férias. Posso ouvir um amém aí? Amém, glória a Deus. Jesus te chamou para implantar o reino dele aqui na terra. Nós não estamos aqui passeando, nos divertindo numa colônia de férias. Nós estamos aqui com missão. E a missão é implantar o reino dele aqui na terra. E para isso, meu irmão, vai dar trabalho, vai ter sofrimento, vai ter que ter renúncias, vai ter que ter atitude, vai ter que ter posicionamento, vai ter que sair do conforto, porque tudo é construído através da oração. O milagre, ele começa na oração. Você quer viver milagre? Tudo começa na oração. Então nós precisamos orar, e orar, e orar, e orar. Não é uma vez não, é orar até que o milagre aconteça. Pastor, agora me diga, o que é sofrer por Cristo nos dias de hoje? Porque talvez você esteja pensando aí, né? O que é sofrer por Cristo nos dias de hoje? E eu marquei algumas coisas aqui para se tornarem mais palpáveis para você. Uma delas, escolher a honestidade nos negócios e perder dinheiro por isso. Essa é uma maneira de sofrer por Cristo aqui nessa terra. Escolher ser honesto naquilo que você faz, ainda que isso te leve a perder dinheiro. Isso é servir a Cristo, meu irmão. Isso é sofrer por Cristo. Como é comum nos dias de hoje a vantagem do homem. E quando você escolher a honestidade, porque isso é loucura para o mundo. Vão haver pessoas que vão olhar para você e vai falar: viu, mas tem alguma coisa errada. Por que tem alguma coisa errada? Não, porque o cara veio aqui e me deu um orçamento aqui de 5 mil reais, e você está me dando um orçamento de 1.000. Pois é, eu estou te dando um orçamento honesto. Honesto, justo. E eu não estou dizendo que você não tenha que ter a sua margem de lucro. A questão é, aonde isso está indo? Ô pastor, mas aí você está de brincadeira. Aí você está querendo entrar no meu negócio. Eu? No seu negócio? Não, eu não quero entrar no seu negócio. Eu só estou dizendo para você que às vezes é melhor a honestidade nos negócios e perder dinheiro por isso. Uma outra coisa, escolher sofrer por Cristo, é ser excluído ou ridicularizado na sua faculdade,
no seu trabalho ou pela sociedade que você vive, por defender os princípios bíblicos. Porque hoje é o maior desafio, porque você vai ser ridicularizado. Mas se você quer sofrer por Cristo, é isso que você tem que defender. Não importa se você está na academia, você tem que defender os princípios bíblicos. Não importa se é no trabalho, você tem que defender os princípios bíblicos. Não importa se é na rua, você tem que defender os princípios bíblicos. Talvez por isso você vai ser realmente excluído, até ridicularizado. Ixi, chegou o pastorzão, chegou a pastora, chegou o crente, chegou o chato, chegou isso, chegou aquilo. Pois é, chegou mesmo. Mas se você quer sofrer por Cristo, meu irmão, é assim que tem que ser. Eu posso até estar no meio, mas eu não me contamino com aquele meio. Oh, mas você é chato. Não, não sou chato. Eu só estou fazendo o que a Bíblia pede para eu fazer. E ponto. Sofrer por Cristo hoje é renunciar o meu tempo livre e o meu conforto para servir os necessitados ou plantar o reino de Deus aqui na terra. Isso é sofrer por Cristo. É quando você poderia ficar sentado no seu sofá, deitadão, assistindo o seu Netflix, mas você abre mão de tudo isso, desse conforto, para servir pessoas necessitadas. Não, eu preciso fazer uma visita para fulano, eu preciso saber como é que está Beltrano, eu vou até lá, eu vou conversar com ele, nós vamos bater um papo, nós vamos estar juntos. Isso é realmente sofrer por Cristo nos dias de hoje. Olha um outro exemplo de sofrer por Cristo: é perdoar quem te feriu, porque isso exige a morte do seu próprio orgulho. Isso é sofrer por Cristo, irmão. Perdoar alguém que te feriu, e que talvez nem te feriu, nem tinha a intenção de te ferir, mas você precisa perdoar. Você quer sofrer, você pode até dizer que sofre por Cristo, mas se você não consegue perdoar, talvez você não esteja sofrendo por Ele. Amém, querido? Projeta para nós 1 Pedro, capítulo 4, versículo 13 e 14. Pessoal do louvor, podem se organizar por aqui. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 13 e 14. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Pelo contrário, alegrem-se verdadeiramente, pois essas provações farão com que vocês participem do sofrimento de Cristo, e depois terão a maravilhosa alegria de participar da sua glória quando ela for manifestada. Alegrem-se ao serem insultados por causa do nome de Cristo, pois quando isso acontecer, lembrem-se que sobre vocês repousa o Espírito da glória de Deus. Meu irmão, olha que coisa tremenda. Quando você é insultado, isso quer dizer que repousa sobre você o quê? O Espírito da glória de Deus. Você está sendo insultado, glória a Deus, é por isso mesmo, é porque o Espírito de Deus está sobre você. Como é bom você ser insultado, porque você está defendendo a palavra de Deus. Como é bom ser insultado quando nós escolhemos o caminho certo, a maneira certa, a honestidade, o que é justo, porque é isso que o Senhor quer de nós, irmãos. Isso é sofrer por Cristo. Muitos de nós estamos achando que o que Cristo espera de nós é que nós saiamos aqui agora correndo, já jogamos tudo fora, pegamos um avião e vamos lá na África. Não, isso tem nome, é missionário, e Deus fala com quem tem que ir para lá. Talvez não seja o seu caso, talvez o seu campo missionário seja Itupeva, e é aqui que você precisa trazer luz no ambiente em que você vive. Trazer luz no ambiente em que você vive. Sabe, há tempos atrás, eu quero encerrar dizendo isso. Há tempos atrás, tem um bom tempo isso já. Isso me marcou demais.
me marcou demais. Eu fui buscar o Isaac na escola, e aí nós saímos da escola e viemos para casa. E tem um dia da semana no Santa Fé que a rua ali fica cheia de carro, porque tem um mercado que faz uma promoção ali, então a rua fica cheia de carro, né? Fica muito mais movimentada que o normal. E normalmente a gente cortava por outra rua, né? E naquele dia nós fomos por aquela rua, só que estava lotada de carro. E aí quando nós entramos na rua, um ônibus escolar, ele veio, e a hora que ele entrou, ele foi me fechando, ele foi me espremendo, e eu fui saindo para não bater, mas o meu retrovisor encostou no retrovisor de um Uno que estava parado do lado assim, né? Encostou no retrovisor do Uno. Aí o Isaac falou assim para mim: pai, encostou no retrovisor do cara. Aí eu falei: calma filho, calma. Aí a gente saiu. Ele virou para mim e falou para mim: nós vamos parar agora, né? Eu disse para ele: com certeza filho, nós vamos parar agora. E nós vamos lá. Nós vamos até lá e nós vamos ver o que aconteceu, filho. E se quebrou, nós vamos resolver. E está tudo certo, vamos lá. E aí nós fomos, descemos. Irmãos, me marcou, porque ele já foi na frente, ele já foi tomando a frente. Ele falou: não, nós temos que consertar isso aqui, vamos procurar se quebrou, se não quebrou. Eu falei: vamos procurar, vamos bater na casa. Batemos na casa, ninguém nos atendeu. E eu falei: meu Deus, filho, e agora? Como é que nós vamos fazer? Eu falei: vamos para casa, e o pai volta depois do almoço para a gente ver o que aconteceu. E aí eu voltei depois do almoço, né? Nós almoçamos e eu voltei, e eu bati naquela porta, e ninguém me atendeu. E aí eu atravessei a rua, e eu fui numa mecânica que tinha ali, e eu falei assim: rapaz, eu encostei no retrovisor de um carro, e eu acredito que o carro seja dessa casa. E ele falou para mim: rapaz, ontem a moça que mora nessa casa morreu atropelada na estrada de Jundiaí, cara, e eles estão destruídos. A moça foi sepultada agora cedo, e é por isso que eu acho que eles não estão te atendendo. Eu falei: então agora é que eu vou lá. Aí eu fui, pá no portão, e pá no portão. Aí uma senhora saiu destruída, e ela falou: oi, tudo bem? Eu falei: olha, eu não foi intenção, mas a gente encostou no retrovisor do carro de alguém da casa, e nós queremos resolver. Ela falou: olha, moço, nós estamos passando por... Eu falei: eu já sei. Eu falei: aliás, eu quero entrar, e eu quero orar por essa família. Eu quero orar por vocês, eu quero reunir todos dessa casa, e eu quero orar. Ela falou: não, mas eu tenho uma filha que está dormindo, eu tenho um outro filho que está dormindo. Eu falei: pode levantar todo mundo, irmão, nós vamos orar aqui hoje, e Deus vai trazer consolo para essa família, né? E aí nós oramos ali. Depois eu voltei para casa, e ainda a Rose falou para mim: talvez você precisava bater naquele retrovisor realmente para voltar naquela casa ali. Mas o que chamou a minha atenção foi isso, sabe? Uma postura, uma atitude de um garoto de 12 anos, já lutando por aquilo que é certo, por aquilo que é correto, por aquilo que é honesto. Imagina se eu dissesse para ele: não, filho, vamos, ó, fica quietinho, vamos dar linha na pipa, ó, tá tudo certo, ninguém viu, larga isso aí para lá, é só um retrovisor, coisa e tal, vamos embora, vamos ficar de boa. Não, meu irmão, não. Se nós somos crentes até debaixo d'água, meu irmão. Ainda que a gente perca, é assim que tem que ser, e ponto final. Posso ouvir um amém aí? Amém. Aleluia. Então eu quero dizer para você nessa noite: tome uma decisão hoje. Ao invés de ficar em cima do muro, querido, saia de cima do muro. Porque muitos estão em cima do muro, querendo pular para viver o que Cristo tem para fazer, mas o conforto os impede. O conforto os impede de pular. E eu pergunto para você nessa noite: o que você tem protegido hoje? O seu conforto ou a sua fidelidade a Cristo? Você tem protegido hoje a sua vida cristã, que não te custa nada? Será que você tem seguido Cristo da cruz
ou o Cristo do conforto? Será que hoje você tem seguido o Cristo da cruz do Calvário ou o Cristo do conforto? Enquanto o Ministério de Louvor vai ministrar essa canção para nós, eu gostaria de deixar você aí no teu lugar, fazendo uma reflexão de tudo o que foi dito nessa noite, antes de nós orarmos, antes de nós falarmos com Deus. Eu volto e repito: o que você tem protegido hoje? O seu conforto ou a sua fidelidade a Cristo? Se a sua vida cristã não te custa nada, será que você está seguindo a Cristo? Ou um Cristo somente para o seu conforto?